Boa noite! Estamos iniciando mais uma live especial do mês das mulheres. E a nossa convidada de hoje é a Gisele Maltaca. Ela que é educadora física, especialista em psicologia corporal e sistêmica e neuroconstelação. O tema da nossa live é como alcançar a prosperidade encontrando o seu lugar na vida. Tudo bem? Tudo bem, deixa eu colocar aqui que eu vou Tá, mandar o link para umas pessoas que eu falei que ia. boa, verdade. Fala um pouquinho de você, Gi, para minha audiência te conhecer e para eles entenderem por que estamos aqui. Vamos lá. Então, eu sou filha de Deus, primeiro, né? Abençoada, que eu tenho muita alegria de hoje me chamar assim, de realmente me apresentar, dizendo que eu sou uma filha muito amada. E hoje ainda tive a alegria de almoçar com os meus pais, então hoje estou muito bem colocada. Mas no meu trabalho, né, o que eu faço, o que eu entrego? Eu sou mentora de mulheres, mentora sistêmica. Eu ensino mulheres a encontrar o seu lugar de força através da abordagem da constelação, da neuroconstelação sistêmica. E também sou especialista em psicologia corporal, educadora física. Dentro de todo o meu trabalho, eu também ensino as mulheres a cuidarem do seu corpo, alinhando corpo, mente e emoções. Sou esposa, sou mãe de duas meninas e uma apaixonada por ver mulheres assumindo o seu lugar, assumindo sua real identidade e deixando a vida fluir. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Maravilhoso. Tá? Estou gostando muito desses assuntos. E deixa eu te falar, eu separei algumas perguntinhas aqui para te Uhum. fazer, né? Nesse mês da mulher, com o objetivo da gente destravar e ajudar mulheres a chegarem no próximo nível. E no próximo e no próximo. Conta Uhum. pra gente, por favor, o que é a perspectiva sistêmica? O que é? Olha lá, chegou a Jenny também. O que é a perspectiva sistêmica? Então, quando a gente fala de sistêmico, nós estamos falando de algo que não é quadradinho, ou seja, não é cartesiano. Como que o mundo vivia há alguns anos? Um pensamento cartesiano. Ou é 8 ou é 80. Ou você tem ou você não tem. Ou você gosta do branco ou você gosta do preto. Ou. E a partir da perspectiva sistêmica, ele muda esse ou para o e também. Tenho mais um olhar quadrado. Eu tenho um olhar, posso dizer assim, arredondado, que ele olha para polos, que existem polos opostos, mas que fazem parte de um todo. Então eu não consigo olhar para mais nada fragmentado. Eu sempre olho para as coisas como o que veio antes, o que tem aí também. E aí a constelação, né? Eu vou falar da constelação, que é um trabalho que eu faço. Quando você ouve falar em constelação sistêmica ou neuroconstelação sistêmica, eu estou falando de olhar para um sistema familiar, para uma história que veio antes de mim como um todo. Eu vou olhar para o que aconteceu com meu pai, com os meus avós, do lado do meu pai. Eu vou olhar para o que aconteceu com a minha mãe, com o meu lado materno. E por que que isso está influenciando na minha vida hoje? Né? O que que isso está trazendo para a minha vida hoje? Porque às vezes a gente fala assim, ah, eu faço tudo errado. Ou eu estou fazendo tudo certo. Por que que as coisas estão dando errado? Aí você vai olhar no teu sistema e você vai entender que lá atrás aconteceu alguma coisa e você está repetindo, porque você faz parte desse sistema. Então a perspectiva sistêmica, em resumo, é mais ou menos isso aí, né? Porque senão a gente fica 2 horas falando só sobre ela. Dani, só uma coisinha. A Elizabeth disse que está travando. Será que está travando para todo mundo?
Não sei, eu te ouvi de boa. Perfeito. Ok. Às vezes só para saber. E, enfim, daí deixa eu falar só um pouquinho aqui sobre como que a gente identifica isso. Porque aí que você, conforme você Ai, for me perguntando, vou perguntando. eu vou, conforme você for me perguntando, eu vou trazendo, eu vou fazendo encaixes aqui, tá? Tá. Para quem tá chegando também não ficar perdido aí. O que que acontece? Então vamos pensar, a gente falou em dois polos, tá? Aí a abordagem que eu trabalho, como eu faço o diagnóstico com as minhas mentoradas, com as minhas clientes, para identificar esses padrões, é um diagnóstico onde a gente identifica o que está fora de lugar, né, fora de ordem, o que está excluído nesse sistema e o que está em desequilíbrio nesse sistema. Então, se eu olho, por exemplo, para o meu sistema familiar e eu identifico, já que a gente vai falar de financeiro aqui, e eu identifico que lá no passado alguém da família do meu pai perdeu tudo, né? Teve dificuldade lá, um bisavô tinha fazendas, tinha muitas coisas e ele foi enganado, ele foi traído. Pode, prestem bem atenção no que eu estou dizendo, não é que vai acontecer isso, mas pode acontecer de um neto, de alguém no futuro, ter medo de construir um negócio, de crescer financeiramente, porque tem na memória desse sistema alguém que foi traído, alguém que foi enganado. Então, ele repete esse comportamento, porque essa memória é uma memória que ficou marcada, então a gente exclui isso. Eu não quero ter dinheiro, eu não quero ser rico, eu não quero construir nada. A gente exclui o que foi ruim. Mas não é que para você vai acontecer de novo, não é? Você tem que entender que com você pode ser diferente e que aquilo já foi. Mas então, esse é um exemplo, entre tantos outros que eu posso dar para vocês aqui. Vamos lá. Então, pelo que eu Ah, entendi, você ajuda a gente a quebrar crenças que a gente não sabe que tem, mas está na memória ou no nosso subconsciente e acaba segurando a gente de fazer alguma coisa. É o que muita gente fala, aconteceu com fulano, mas não precisa acontecer comigo. Morre aqui, para aqui, daqui para frente vai ser diferente. É isso. isso. Eu não gosto muito de usar o termo quebrar crença. Ah, Tá me ouvindo bem, né? Eu tirei o fone porque eu não estava te ouvindo pelo fone, então acho que tá aqui direto. eu estou ouvindo. Então, beleza. Quebrar crenças. Porque aí quebrar é uma coisa que. Ah, eu não quero quebrar nada, né? Porque quebrar não vai existir. Porque uma crença que te limita, a mesma crença que te limita, ela pode te. Se você compreender, você enxergar, Aham. você entender, vamos a todos os verbos aqui. Você tomar consciência dela, ela pode te potencializar. E se você simplesmente quer quebrar isso, você não consegue olhar para ela, porque você quebrou. Se você pegar o teu um objeto teu aí e quebrar ele, você não consegue olhar ele inteiro. Então, quando eu identifico, então, o que, que eu ajudo as pessoas a fazerem? Né, a grande maioria das clientes são mulheres, mas eu tenho um percentual masculino aqui. O que, Sim. que eu ajudo eles a fazerem? A olhar para uma memória, para uma crença e modificá-la. Eu entendo e eu ressignifico. Eu faço, eu reescrevo aquilo. Aham. Então, por exemplo, a história que eu falei do bisavô que perdeu tudo. Eu não posso enriquecer, porque na minha família, quem enriquece perde tudo. Hum, Não que ele pense isso aqui consciente, igual você falou, não está aqui no nossa parte do cérebro racional. Claro que eu não vou perder tudo. Eu quero fazer dinheiro. Eu estou fazendo, estou trabalhando, estou estudando, estou investindo em conhecimento porque eu quero fazer. Eu quero fazer dinheiro porque eu quero ajudar mais pessoas, né? Mas existe lá no subconsciente, que daí eu vou trabalhar aqui os níveis cerebrais, lá no meu cérebro primitivo, numa memória muito antiga que está armazenada também
nas minhas células, porque sim, eu recebi um DNA com esta memória, isso Uhum. já tem comprovação. O que acontece? Eu, por mais que eu faça, por mais que eu vá e eu nado, e parece que eu nunca saio do lugar. A pessoa parece estar sempre patinando, né? Sim. Então eu acho que a pessoa, olha, ela fala, ela vai lembrar, ou ela vai saber dessa história. Não sou eu que vou fazer, eu vou dizer, olha, teu avô. Eu pergunto, né, dentro do movimento sistêmico, eu pergunto, você sabe na tua família se alguém teve alguma dificuldade financeira, se alguém teve. E é impressionante, Dani, Sempre. porque, porque tem cliente que fala, não sei. Eu falei, pô, porque, olha, a origem da tua dificuldade está aqui ó, há tantas gerações. Aí a pessoa fala, não sei. Aí a gente fala, tudo bem, então vamos fazer uma frase, um exercício de dar lugar para isso que aconteceu lá no passado. E mesmo que você não saiba, de alguma maneira isso dentro de você vai ressoar. Aí a pessoa faz, né? Talvez meu bisavô, ela fala alguma coisa. Aí 2, 3 dias depois, ou 2, 3 semanas depois, a pessoa me liga. Ou me manda um WhatsApp. Gi, conversando com a minha tia-avó, que mora no interior de Minas Gerais, eu descobri. Ele conta a história. A história chega nessa pessoa. E aí eu falo, você não precisa repetir isso, porque ela entende que foi preciso que aquele bisavô, que é nossa história fictícia aqui, mas que já foi real em algum momento de alguém aí, foi preciso que aquele bisavô perdesse tudo para que ele conhecesse a bisavó, por exemplo, e esse casal se unisse e viesse o avô, o pai e essa pessoa nascesse. Sim. Talvez Tudo tem um porquê. talvez se o bisavô não tivesse perdido tudo que ele perdeu, ele ia estar continuando na vida dele, ia ter casado com outra pessoa, e esse rapaz não ter, ou essa mulher não teria nascido. E pessoa, quando a pessoa entende, o coração expande, porque ela se sente em paz com aquilo. E aí ela fala, então agora eu posso, né? Eu posso crescer, eu posso prosperar, eu posso seguir. Então eu ajudo ela a identificar isso, mas não é quebrar. É Tá. talvez desbloquear, tá? Talvez liberar. Eu não gosto muito desses termos de quebra, essas coisas assim. Aham. Mas tá bom? Tá bom. Eu Fez tinha uma. sentido? Quem tá ouvindo aí, tá entendendo o que eu tô falando? Tô falando Deixa eu olhar japonês. aqui. Algumas pessoas, às vezes, é a primeira vez que estão ouvindo falar sobre sistêmica, né? Olha, bastante gente acompanhando a gente. Glória a Deus. Compartilha. Eita, do nada eu tô. Essa cara de Foi palhaço aí, sem mulher. querer, Brasil. Pera. Eu devo ter clicado no efeito aqui. Eu fui virar a. Descer as mensagens. Que eu tenho um celular acompanhando, mas não tava aparecendo pra mim. Aí, enfim. Gente, compartilhem a live para que mais pessoas possam aprender com a Gi. Vamos lá. Deixa eu achar. Ah, esse aqui tá melhor, porque eu tava com uma cara muito, muito apagada aqui. Pronto. Eu botei uma luz aqui, eu botei um efeito também para dar uma melhorada. Mas Bom, vamos vamos lá, lá. vai perguntando. E quem tiver ao vivo aí e quiser perguntar também, fiquem à vontade, tá? Sim, sim, sim. Quem sabe traz uma coisa, uma crença sua aí, alguma percepção que você já tem e já aproveita. Eu já faço um express aqui. Boa. Quando você estava explicando, eu lembrei de uma professora de história que eu tinha, que ela. A galera tinha muito assim, mas e se? E se? E se tivesse acontecido isso em vez disso? Aí ela soltou um: se minha tia tivesse nascido homem, ela não seria minha tia, seria meu tio. Isso mudaria tudo. Olha aí. Aí você falou: ah, mas e se não tivesse, se meu bisavô não tivesse sido enganado? Bom, eu não estaria aqui, porque eu não teria conhecido a minha bisavó. Então, tipo, é o que a gente aprende, né? Em tudo, dai graças.
Isso, em tudo dê graças. É, Eu porque é falo. muito fácil questionar, né? É muito fácil questionar. Questionar nossos avós, questionar os nossos pais, as atitudes que eles tiveram. Por que que minha mãe fez isso? Por que que meu pai não decidiu ir para lá? Por- Porque foi assim. Não é que a gente tem que baixar a cabeça para tudo o que acontece, mas o que aconteceu antes da gente nascer, ou enquanto a gente era criança e não tinha a nosso livre-arbítrio, Uhum. não adianta a gente questionar. É brigar com a nossa vida. Por isso que o tema dessa live é encontre o seu lugar. Acho que é isso, né? Como encontrar o seu lugar para alcançar a prosperidade. Enquanto eu fico brigando com a vida que veio antes de mim, eu não estou no meu lugar. E a sua vida não Eu anda. tô, eu tô assim, como assim não estou no lugar? Deve estar as perguntas na cabeça do povo aí. De onde você nasceu? Você nasceu para ocupar um Sim. lugar, né? E às vezes a gente está fazendo lá pelo esse bisavô, está fazendo pela avó, está fazendo pelo pai, pela mãe, menos o que você veio fazer, Igual no dia que a gente se né? conheceu, você tava lá falando. Eu falei, mas o que eu tenho a ver? Aí O que você tem a ver pegou. com a história que veio antes lá, da história do meu pai antes de mim? Tudo. Que a história do teu pai antes de você foi o que fez que você chegasse. Se a história do seu pai tivesse sido diferente, você não estaria aqui agora comigo, fazendo essa live domingo 23 de março, É não isso. é? E aí a gente fez assim, ó, ok, esse é o meu, eu fico quietinho aqui no meu lugar. E assim, Dani, antes de você ir para a próxima pergunta, que eu não sei qual que é, você fez as perguntas meio que surpresa aí para mim. Mas tem uma coisa que tá. Quando eu falei lá de ou tem alguém que está excluído, ou tem alguém que está fora do lugar, ou tem um desequilíbrio. O que que isso vai acontecer na vida da pessoa, tá? Então vamos supor que uma pessoa está lá no lugarzinho dela, do desequilíbrio eu quero falar, Aham. e ela está fazendo por alguém que veio antes dela. Não, porque o meu avô ajudava todo mundo, meu avô fazia para todo mundo, e eu quero fazer também. E porque o meu avô era maravilhoso, e daí quando ele foi embora, ninguém continuou fazendo, e eu como posso fazer, porque dentro da família eu sou a pessoa que é melhor. Já vamos ler aí, Baldina, só um pouquinho, deixa eu só terminar aqui. É que eu vejo a pergunta e me perco. Entendeu? Tá, Então, eu leio pra TDAH você remoto. depois, qualquer coisa. Tá. Aí a pessoa começa a ajudar a família toda. É a última lá da família, tá? A neta última, ou o último. E aí o avô faleceu e ela quer ajudar todo mundo da família. Todo mundo vai pedir ajuda para ela. Todo mundo pede ajuda para ele. Ah, mas é porque o meu tio não tem condição. Ou as minhas tias, ou os meus irmãos. E eu prosperei na vida. Eu tenho negócios, eu tenho empresas, eu sou a pessoa né, que fatura. Que maravilha que você fluiu na vida, que você está indo. Não quer dizer que a pessoa não possa ajudar esses outros, mas até que ponto ela pode e de que lugar ela pode ajudar. Porque quando uma pessoa que está no final chegou por último na família, começa a ajudar aqueles que vieram antes, ela também tira a força dos que vieram antes. É como se ela olhasse para eles, não que ela pensa aqui, tá, Sim, gente? Só para vocês entenderem o no equilíbrio. sistema. Mas é como se ela olhasse para eles e dissesse assim: mas eles não conseguem. Se não for eu, ninguém vai fazer. E essas pessoas se colocam no lugar, ai, coitado de mim, eu não dou conta. Quando eu estou fazendo demais, ao desequilíbrio, o que está recebendo olha para mim e fala assim: nossa, mas ele é muito grande, eu nunca vou alcançar. Então deixa ele me ajudar. Só que esse aqui não é pequeno, ele está quase igual ou maior. Sim. E o dia que esse parar de ajudar, o dia que esse não puder mais, não porque não tem, mas porque entendeu que não é o lugar, Sim. esses aqui vão dizer assim: tá vendo? Que maldade,
não entendem que ele está ajudando. Sim. Vai lá. Tem uma história, depois a gente pode contar a história aqui, tá? Tem uma história que explica bem isso que eu estou dizendo. Então é importante que a gente entenda o nosso lugar e faça só o que a gente tem força. Aí a prosperidade vem. Porque às vezes essa pessoa que está ajudando demais, ela não consegue mais crescer. Porque ela está ajudando lá errado, ela está ajudando para trás, ela não está ajudando para frente. Mas vamos Não, lá, tem uma pergunta na fala ali. é que eu falo, só complementando o que você falou, isso eu falo no meu curso, né? E falo para os meus seguidores. Não importa qual seja a desculpa, a emergência, não empreste o seu cartão. Porque se há um motivo pelo qual a pessoa não tem cartão de crédito. E talvez ela não consiga pagar o que ela usou no seu cartão de crédito. Você vai ter que assumir essa bucha. E aí você pode perder o amigo, o parente por causa de dinheiro. Então, muitas das vezes você não está ajudando, apagando Uhum, o uhum. incêndio dos outros, principalmente se eles, por decisão própria, tacaram fogo nas coisas. É. Né? Isso. É essa frase, mais ou menos. E não é que eles fizeram isso porque eles quiseram, é consequência do sistema, Uhum. tá? Mas é bem isso. Se eu quero ajudar alguém sem estar num lugar de ajuda, por mais que a pessoa peça ajuda, eu penso assim, eu falo assim, ah, a pessoa está pedindo dinheiro na internet por conta que o filho está fazendo uma vaquinha porque a criança. Isso é uma coisa. Agora, ah, toda vez alguém vem te pedir ajuda, sempre a mesma pessoa, tem alguma coisa que a pessoa você não está ajudando. Sim. Porque a gente realmente ajuda, se a gente ajuda, a pessoa tem que ir para um outro nível de consciência. Dani, eu vou fazer um curso e eu não tenho dinheiro para fazer esse curso agora, mas eu tenho certeza que esse curso vai mudar minha vida. Você me ajuda aqui, sei lá. Vamos dizer que a Dani ajuda, tá? Aí a pessoa faz o curso e o curso não muda a vida Não dela. muda. Porque não é o curso que muda a vida dela, é ela querer mudar. Porque tem muito conteúdo que é gratuito na internet hoje. Aqui, ó, estamos em um conteúdo gratuito. É isso. E que eu tenho certeza que vocês vão sair daqui hoje e não vão sair igual vocês entraram. Tem aluna minha aqui, tem mentorada minha aqui, elas sabem da minha entrega. Você não sai igual. Se cada live que vocês assistem, essa sequência de lives da Dani, conteúdo que ela deve ter gratuito também, se você começar a aplicar realmente o que está gratuito, você vai começar a mudar a sua vida. Não é só comprar, né? Mas vamos lá na pergunta É dessa assim, ó. Valdina. A seguidora tá falando. Meu marido perdeu tudo e depois ele conseguiu se recuperar. Também tem alguma coisa a ver com o passado? Então, pode ter. Lembra que eu falei? Não é que tudo que acontece na sua vida tem a ver. Quando que a gente olha que tem coisas lá atrás, né, que não foram resolvidas, ou o que aconteceu e a gente ficou querendo repetir. Quando isso repete. Então, a pessoa faz muito dinheiro e perde. Faz e perde. Faz e perde. O fazer de dinheiro, eu não vou dizer, não vou usar ganhar aqui, porque adulto não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança. Adulto faz Sim. dinheiro, tá? Como assim? Ganha. Mãe, preciso, quero R$ 10, quero R$ 5. A mãe vai lá e dá dinheiro, a criança ganhou. Ela não precisou fazer um esforço. Não é um esforço pesado, tá? Ela não precisou ter uma realização para ter aquele retorno. Ela é uma criança que pediu dinheiro, a mãe deu. Agora, fazer requer um movimento, uma ação. Eu me movimento em direção a ele e ele retorna. Porque o movimento, o dinheiro, ele é energia de vida. Se eu não estou no fluxo da vida, ele não vem. E da onde que vem o fluxo da vida? Quem que nos
traz para a A vida? mãe. Mamãe. Mamãe e papai, né? A vida vem através dos nossos pais. Tem Deus, eu creio, né? Quem pode ser que tenha algumas pessoas aqui que tenham outra crença, mas tem algo muito maior que faz com que a vida chegue, né? Mas ela vem através de quem? Do pai e da mãe. Uhum. Então, mas a vida chega quando a gente nasce da mãe, mas não é só sobre isso, é sobre de quem a gente recebe. Então, o dinheiro é a entrada da onde? É mamãe. A gente recebe a amamentação, a gente recebeu todos os nutrientes dentro da barriga dela, então receber vem da mãe. Ai, mas se eu não me dou bem com a minha mãe, aí a gente tem que conversar para você entender qual que é o movimento da sua mãe e a diferença entre a sua mãe e a Dona Maria, se o nome dela for Maria. São duas pessoas diferentes. A sua mãe é sua mãe e a Dona Maria é a Dona Maria. Ah, mas isso também é tempo que a gente pode trabalhar em outra live, né? A gente vai ficar aqui até amanhã. Mais E, informações, sigam a Gisele. e o pai faz o quê? Multiplicar. Então eu recebo com a energia que eu me conecto com a minha mãe e como eu me conecto com o meu pai, ele multiplica. Fica e multiplica, tá? Só que tem pessoas que vem dinheiro, chega dinheiro e faz assim, ó, passa. Ou vem e as coisas começam a estragar em casa, começa a quebra o carro, quebra a geladeira, o cachorro fica doente, começa a acontecer um monte de coisa. É como se ela não pudesse ter aquilo, tá? Então, no caso da pergunta, identificar se isso que aconteceu com o seu marido é algo que foi recorrente na família ou foi uma vez. E o que estava acontecendo, já é dica aí, gente. Anotem aí para todo mundo. O que estava acontecendo naquele momento ali na relação dele que levou com que ele perdesse tudo. Teve alguma perda familiar? Teve alguma morte, né? Uma perda, uma morte? Teve alguma outra coisa que tirou o foco dele do negócio dele? Por que eu estou falando isso? Por exemplo, no meu sistema, o ano de 2024 foi um ano em que a gente deu uma segurada aqui, porque em um mês a gente teve 3 mortes no nosso sistema. Caramba. A minha sogra, eu falo do meu cachorro, porque ele era membro do sistema, ele fazia parte de nós há 15 anos, e a minha avó, todos os 3 no mês de maio. Então foi um mês muito pesado emocionalmente. E aí isso afetou durante um mês e pouco o meu movimento de vida, o movimento de vida do meu marido, porque a gente, por mais que eu trabalhe com isso, gente, eu sou humana Claro. e eu senti essas perdas, né? Foram 3, uma atrás da outra, assim, deu uma atrás da outra, né? Não deu tempo de fazer aquele respire e depois aconteceu alguma coisa. Então, identifica aí no teu sistema se quando teu marido perdeu tudo, se não tinha acontecido alguma coisa, tá? Que levou a isso. Ou pede para ele ver lá na história da família dele, tanto de mãe quanto de pai, se teve alguém que passou por isso. Se sim, é importante ele olhar para isso para que não se repita. Eu Certo. eu entro no looping aqui, eu começo a falar, não paro, então você tem que me dar uma segurança. Tá bom, vou deixar. A Elizabeth comentou que concorda com o que eu falei lá sobre O cada um com seus cartão. problemas. Isso. Então, deixa eu ir para a próxima pergunta que eu preparei aqui para a Gisele. De dentro da sua experiência como mentora sistêmica, olhando para as relações, como que o comportamento de uma pessoa pode influenciar suas decisões financeiras? Uau! Então, vamos lá. Vamos pensar o que é financeiro. Igual eu falei agora. O que é dinheiro? Dinheiro é uma energia. Dinheiro não é papel, gente. O papel, ele é um símbolo, né? O papel, o cartão, o Pix, os coins, bitcoins, né?
Eles são um símbolo. Eles são, mas o dinheiro, visualizem, vê se vocês conseguem visualizar isso aí. O dinheiro como uma energia, como ondas. Ah, ele está fluindo. Ele precisa fluir. Eu vou contar uma história, vou contar ela cortada em Tá. 4 aqui. Deixa eu contar ela inteira. Um vendedor, um representante desse vendedor, chega numa cidade muito pequena e vai ver um hotel para ele passar a noite. Eu não tenho dinheiro aqui, eu podia ter trazido uma nota aqui para mostrar. E ele pergunta na recepção da hospedaria quanto é para passar a noite, né? E ele fala assim, o recepcionista, é R$ 100. Ah, posso ver o quarto antes de eu decidir? Aí ele fala assim, não, o senhor tem que deixar os R$ 100 aqui para garantir o quarto. Era a regra da casa. Então ele deixa os R$ 100 em cima do balcão e sobe para ver o quarto. Enquanto isso, o dono da hospedaria pega esses R$ 100 e vai no mercado da esquina pagar o que ele estava devendo R$ 100 lá. Ele paga, o dono do mercado paga o fornecedor paga o vendedor. Outro vendedor chega na hospedaria e bota de novo R$ 100 em cima do balcão. O que iria pegar quarto desce rapidamente e fala assim, não vou poder ficar hoje, eu acabei de receber uma ligação que eu vou ter que ir para a cidade vizinha. Pega os R$ 100 de volta e vai embora. Os mesmos R$ 100? Não, já tinha passado por várias mãos. Já tinha pago várias contas e o dinheiro nem entrou na hospedaria. Então, vejam como o fluxo do dinheiro é energia. E a gente achando que dinheiro é mais importante que tudo. A gente deixando de olhar para a vida. Então, como que a prosperidade financeira, como que a finança faz parte das minhas relações? Uhum. Como eu olho para a vida? Se eu não estou... Ai, mas como assim olhar para a vida? Tem gente que fala que a gente que trabalha com constelação é tudo meio louco, né? Que usa uns termos. Eu vou mostrar aqui. Não tinha preparado, mas vou botar aqui. Acho que vai dar para mostrar. Eu vou mostrar aqui de maneira bem simples para vocês, tá? Vocês vão conseguir visualizar aqui, ó. Como estão vendo esse tabuleirinho aqui? Vou pôr mais para trás aqui, meu. Aqui, ó. Estão vendo aqui, né? Consegue ver? Vou baixar um pouquinho. Isso, Ó, melhor. tá? Vou mostrar bem, bem facinho. Eu vou pegar 2 bonequinhos aqui. Aqui tá você, ó. Vê um bonequinho. Aqui tá seu passado. Botei uma vozinha lá. E aqui na frente a vida. Quando que eu não estou olhando, vou pegar essa outra. Vai ficar da mesma coisa. Aqui tá olhando para frente. Quando que eu não estou no fluxo da vida? Quando eu estou olhando para trás. A vida tá aqui na frente. Quando eu tô lá apontando o dedo para minha mãe, julgando meu pai, julgando os meus avós, cuidando dos meus irmãos, cuidando da ex-mulher do meu marido, cuidando do chefe, de coisas que não estão na frente. Mas ninguém faz isso. Ninguém vive assim olhando para trás. As pessoas olham para frente. Com os olhos, sim. Com os olhos dos olhos dos olhos. Com os olhos da cara, vamos dizer assim, sim. Mas com os olhos da alma, a gente está olhando para outros lugares. Quando eu monto, né? Quando eu posiciono uma constelação, por exemplo, e o cliente coloca o bonequinho assim, aqui foi até simbólico eu ter pego uma mãezinha, né? Uma senhorinha. Muitas vezes a pessoa está olhando para a mãe. Por quê? Porque quando ela era criança, a mãe era uma mãe ausente, não ausente emocionalmente, ou a mãe morreu, ou a mãe, enfim, não importa. Ou está olhando para o pai, ou está olhando para a infância. Não está olhando para frente, para as coisas que estão por vir. E isso vai, sim,
impactar na sua vida financeiramente. Porque como é que o dinheiro vai vir para você? Eu tinha uma peça que era aqui, ó. Ó, tá ali na frente. Como é que o dinheiro vai vir para você se o dinheiro é energia de vida e você está olhando para a morte simbolicamente aqui? Ele tá lá, ó, bonitão, verdinho ainda. E você tá aqui. Sim. Enquanto você não faz as pazes com as suas relações, com as histórias que aconteceram antes de você, e eu vou dizer ainda com a tua infância, ele não chega. Isso tem E a aí, ver com liberar perdão, Gi? Desculpa te cortar. a gente na constelação a gente não fala perdão, mas tem a ver com É isso, liberar mas não é perdão. isso. Mas é só mudar, eu vou só dar uma liberar perdão para quem? Para você mesmo. Você se perdoar por você ficar tanto tempo olhando para a dor, ou ficar tanto tempo se maltratando. Como assim? Porque eu ouço meus clientes dizerem assim, mas eu já perdoei o meu pai. Olha o jeito, tá, gente? Quem é meu cliente que está assistindo aqui sabe que eu falo assim mesmo. Eu já perdoei o meu pai. Eu já perdoei a minha mãe. E eu falo assim, mas quem é você para perdoar teu pai e tua mãe? Que tamanho você tem diante dele? Receba. Porque assim, não é que eu sou metida, arrogante e não estou falando besteira. Gente, o perdão é algo muito grande. Se eu falo, eu já perdoei a minha mãe, eu estou me colocando muito maior que ela. E não tem como. Vamos olhar aqui, ó. Vamos fazer de conta que realmente é a mãe e a filha aqui, tá? Tá. Não tem como. E aqui tá maior e menor fisicamente também. Não tem como eu ser maior que a minha mãe, porque ela veio antes. Ela passou, vamos usar a palavra que eu não gosto porque o povo usa. Ela passou um monte de dificuldade, um monte de perrengue na vida para que eu nascesse. O que aconteceu depois que eu nasci foi o que aconteceu. Mas eu nasci. Eu estou viva. Se minha mãe cuidou de mim, se minha mãe me amamentou, se minha mãe me levou para a escola, arrumou meu cabelo, tudo isso. Sabe quando a Dani vende aí o produto dela? Ela fala, e de bônus, vocês vão levar. Tananana. É a mesma coisa. Você nasceu e de bônus você vai ganhar amamentação, cuidado. Mas isso é uma necessidade, é obrigação de uma mãe cuidar. Se ela estiver emocionalmente bem para fazer tudo isso, se a vida dela foi emocionalmente equilibrada, se ela também teve essas necessidades atendidas, ela vai fazer isso com você. Sim. Mas se ela não pôde receber, ela não vai ter como. E aí você fica aqui, ó, parada. E eu já vou dizer por que eu tô falando isso, tá? Porque eu posso falar. Você fica aqui parada, olhando para a mãe, a criança birrenta, porque você pensa, gente, uma criança dando de dedo para a mãe. E vou além agora. Crava meu dedo. Eu vou além agora, porque daí agora quem está aqui ou vai, ou sai, ou vai chamar uma pessoa para entrar. Você não está dando de dedo só para sua mãe, não. Você está dando de dedo para sua mãe, para sua avó, para sua bisavó, para sua tataravó. Porque quando você diz que a sua mãe não foi boa o suficiente para você, significa que sua avó não foi boa o suficiente para ela. E a bisa não foi boa. E assim até a geração lá da Eva. Cada um dá o que tem, né? E você decide o que você vai fazer, se você continua ou não. Isso. E aí a pergunta que você fez, Gi, na sua experiência como mentora sistêmica, como é que é a pergunta? Como que você vê que as relações afetam no financeiro? Assim. É isso. Por que eu tô falando isso? Porque eu era essa menina que ficava dando de dedo para minha mãe, que falou uma coisa para mim quando eu era criança, quando eu tinha 3, quando eu tinha 5, quando eu tinha 7.
quando eu tinha 12, e eu estava lá ainda, mas a minha mãe disse que eu não posso. A minha mãe disse que eu não mereço. A minha mãe disse que só elas que podem ter essas coisas. Então, eu não vou ter, vou ficar lá olhando para minha mãe, dando mãe, coitadinha de mim, né? Todo mundo tem e eu não tenho, porque você disse que eu não posso ter. Gente, Você não é a minha mãe devidente. não pode. Não, e eu não pude. Minha mãe dizia isso por quê? Porque ela não pode realmente. E ela olhava para os ambientes que eu frequentava e olhava para a história dela e olhava para mim. Bom, lá é muito, tem muito. Acho que ela não vai poder. Não é porque ela não acreditava que eu podia. Aí eu cresci, sou uma mulher de quase 50 anos, vou fazer 48, É e eu choque. vou ficar lá nos 12 ainda? Imagina que eu vou gravar live falando sobre isso, né? Como é que eu vou aparecer aqui? Aí você que escolhe melhorar a tua relação, dizer para essa senhora assim, querida mamãe, não é para dizer Ah, fisicamente, ela não tá, precisa gente? Não é para ir lá estar falar que a viva, mãe. então. Não, precisa estar viva. É dentro de você, porque lembra que essa aqui não é a mãe, Dona Maria? Essa Ah, aqui é a é a figura. mãe. Essa aqui é a mãe que existe dentro de você. É a experiência de mãe que você viveu, não é para ela que você tem que dizer essas coisas, é para você. Então, voltando para liberar o perdão, é liberar perdão para você, que ficou a vida inteira se chicoteando, porque essa senhora, que daí era a figura física, Sim. disse algo que dizia a respeito a quem? A ela. Ela não estava falando de você. Ela estava falando da experiência dela. Eu tenho duas filhas. E a minha filha, as duas, uma vai morar na Itália e a outra vai morar em Santos, numa mansão. É a fala delas. Uma tem 10, a outra tem 6. O que que eu, como mãe, que passei por essa experiência e tenho o conhecimento que eu tenho hoje, digo para as minhas filhas? O que que você acha que eu digo para elas? Que elas vão conseguir. Eu falo, uau, eu vou ter 2 lugares para viajar e eu vou fazer, vou para a Europa, daí eu volto para o Brasil para ficar. Que delícia, eu e seu pai vamos ficar só voando ou andando de navio. Eu falo assim, eu não quero o sonho delas porque algum dia alguém disse, aí é quebrar mesmo, tá? Tá. Porque algum dia alguém disse para mim, porque minha mãezinha falou do jeito que era para a vida dela. E eu entendi. E eu falei, opa. E aí a minha pequena ainda diz assim, mãe, eu vou morar numa mansão e ainda vai ter uma casa dentro do meu terreno para você e pro pai quando vocês forem lá, porque vocês ficam na casa de vocês. Olha, eu falo, uau. Se eu tivesse com dor ainda, eu ia dizer assim para ela, ai filha, bem capaz que você vai morar numa mansão. Para que uma mansão? Dá muito trabalho para limpar. Imagina aqueles vidros, igual as pessoas com mente de escassez passam numa casa linda, toda envidraçada, e dizem assim: nossa, deve dar um trabalho para limpar, né? Eu falo, mas meu Deus, você acha que a pessoa que tem uma casa dessa está preocupada em limpar os vidros? Ela tem um funcionário para cada cômodo. Eu acho que a resposta da tua pergunta é isso, sabe? O perdão para mim, para eu parar de ficar me diminuindo, é liberar perdão para mim. Em relação ao que aconteceu no passado, foi assim: eu hoje sou adulta, eu hoje posso cuidar da minha criança ferida, tem vários recursos, tem várias terapias, tem várias mentorias, tem vários profissionais que ensinam você a fazer Uhum. isso, inclusive eu. E aí você vai assumir teu lugar de adulta na vida e deixar teus pais em paz. Porque é muito fácil dizer, ah, eu tô assim porque o meu pai não gostava de mim e daí ele tinha outra mulher e daí ele só deu as coisas para o outro filho e não cuidou de mim. Ok, eu sei que foi difícil para tua criança, vamos cuidar dela, eu entendo, mas vamos cuidar dela porque já foi. Teu pai não tem mais como voltar atrás e fazer o que ele deixou de fazer. Agora é com você, meu amor.
Sim. Ainda bem que eu atendo online, que daí os clientes não tacam pedras e coisas. Gente, é assim. Não rola agressão. Mas eu sei que num primeiro momento, principalmente para quem está aqui e nunca ouviu falar dessa perspectiva, Sim. parece uma coisa assim, não, mas a criança tem o direito. Eu sei que a criança tem o direito. Por isso que hoje eu estou aqui para curar os adultos, ajudar a curar os adultos, para que eles não repitam com seus filhos aquilo que aconteceu com eles. E ajudar Para que as as pessoas a novas. saírem do lugar de vítima, né? Isso, porque aí essas crianças que vêm, elas vão chegar sem essa dor dos os pais projetarem nelas as dores deles. Sim, Igual eu dei o exemplo das minhas filhas, tá? sim. E aí, fazendo todo esse movimento, essa pessoinha que vira para a vida, vai para a vida, olha para frente, e aí, ó, quem anda com ela? O dinheiro. Ela vai ficar rica de, opa, Que foi? gente, eu não sei se aí também tá travado, fala para mim, para Não, mim. aqui não travou, não. Seu Arsenio tá parabenizando pela live. Dani, Oi, tô te ouvindo. Agora a gente travou pra mim. oi, voltou? Agora Voltou? voltou. Sim. Mas você tava travada para mim. Uai. Tá, mas estamos aqui. Uhum. Então, isso que você falou de sair do lugar de vítima, né? Daí tem gente que me pergunta assim, eu quero constelar o financeiro. E acha que no dia seguinte vai estar na conta dela R$ 1 milhão. Amém. Não é assim. Porque aí você se entrou em dívidas já, você tem um monte de fatura de cartão para pagar, você já tem empréstimo. O que, que vai ter que acontecer? Você vai fazer o dinheiro e vai se organizar financeiramente com uma educadora financeira, com alguém que te ensina a cuidar disso, né, Mina? Isso. Aí a pessoa vai te ensinar e aí você vai saber girar esse fluxo financeiro. Mas primeiro, muitos clientes seus provavelmente precisam curar isso aqui. A pessoa não sabe se relacionar com o dinheiro. Não sabe. Eu falei só da mãe, tá? Só para fazer um. Eu falei da mãe, mas vale para pai e mãe. Vale para os dois lados esse movimento e para o que aconteceu ano passado. Sim. E tem uma frase que já deve estar batida, né? Mas é muito o que você está falando. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Curam. Uhum, uhum. E você E também quanto falou. mais. Ah, pode Pode falar. falar, pode Não, falar. senão eu não vou Pode terminar. esquecer, mas vai que você esquece. Não, eu não vou esquecer, pode falar. É uma outra pergunta. Você falou sobre a mãe ser maior e as pessoas que vieram antes serem maiores. Esse maior tem a ver com a idade ou com a hierarquia? A hierarquia. Tá. Maior porque eles vieram antes de você. Aham. Gi, mas e se eu tenho um tio que é mais novo que eu? Sim, em algum momento da sua vida você deve ter desenhado uma árvore genealógica. Sim, na Não escola. sei, na escola. Ah, desenho só. Então você faz assim, né? Pai, mãe, eu. Ou daí os irmãos do ladinho do outro. É hierarquia, não é? Hum, Gente, hierarquicamente. Então, como eu disse, pensa quando a sua mãe é jovem, mas vamos pensar sua bisavó. A minha avó faleceu ano passado, tá? Eu comentei. A minha avó faleceu com 101 anos. uau. Aí quando eu olhava para minha avó, eu falava, gente, que mulher. Como foi para minha avó ela nasceu em 1923. Ela foi mãe do meu pai em 1946. Ela já tinha perdido 2 filhos. Hum, Como foi para essa senhora que nasceu nessa época, que não tinha estudo, morava em lugar de chão batido, não tinha casa dela, não tinha piso, era chão batido.
Como foi a infância dela, será? Ela perdeu o pai, ela era criança. O irmão mais novo dela tinha 3 meses quando meu bisavô morreu. Putz, A minha bisavó criou 10 filhos praticamente sozinha, porque meu bisavô morreu. Então, como foi para minha bisavó? E aí, eu olho, por exemplo, para o meu pai, desse outro lado do meu pai, e fico criticando meu pai. E falo que meu pai é isso, que meu pai é aquilo, que meu pai... Nananana. Estou dizendo que a mãe dele não soube cuidar dele. Como é que ela cuidou de 8 filhos? Que 2 morreram, né? sim. Como é que ela cuidou de 8? Tinha meu avô, mas lá na roça, que nem meu pai fala. Quando eu vim para a cidade grande, eu era um piazinho da roça. Por isso que ele é tão grande, gente. Por isso que os pais são grandes, porque eles passaram por muito para que eu chegasse. Sim. E, eu, e nós nos colocamos, às vezes, querendo ser maiores. E como é que eu vou dizer para ele? Eu te perdoo, pai, por tudo que você me fez. Eu, aí a pessoa, mas o meu pai abusou de mim. O meu pai me batia na minha mãe. Quem batia na sua mãe e quem cometeu alguma coisa com você, eu sei que tem uma dor. Mas também é um homem que teve uma dor. Tem que tem uma coisa chamada justiça que cuida disso. Sim. Tem outra coisa chamada relacionamento de casal que cuida disso. Eu estou falando aqui da tua vida. De fato, você está vivo. Eu não estou defendendo que um homem, que um pai pode bater ou abusar de um filho. Não é isso. Sim. É eu entender que existe uma vida e que essa pessoa, e que se isso aconteceu lá há 40, 50 anos, como que eu lido com isso hoje? Existe terapia, existe, talvez esse pai nem esteja mais aqui, né? Então eu não sou advogada, eu não sou juíza, eu sou terapeuta, especialista em mulheres, em ajudar mulheres a encontrar seu lugar de força. Porque a gente fica preso de não olhar para a vida e de fluir na vida, de ter resultados financeiros, que é o que a gente trouxe aqui, de prosperar, Sim. porque nós ficamos olhando para dores que nós não temos condições de curar. Eu não tenho como voltar lá na minha infância e fazer meu pai morar em Curitiba. Meu pai morou em outra cidade, morou. Ele viajava a semana toda Sim. e vinha só final de semana para casa desde os meus 6 anos. E foi uma ferida que eu tinha aberta de me sentir abandonada pelo meu pai, traída pelo meu pai. Eu não tenho como voltar lá e falar, pai, fica. Eu tenho como ir lá na Gisele, pequenininha, pegá-la no colo e falar, olha, o papai viajar. Agora ficou mudo. Papai viajava. Peraí. Voltou? Voltou. É, tirei o fone. Acabou a bateria. É pra eu parar de falar. Nada. Então, Tem assim, pergunta pra caramba aqui ainda. meu pai viajava para que eu tivesse melhor. Então, como é que eu não vou olhar para esse homem como grandioso? Ele pegava estrada. Então, quando uma pessoa fala para mim, ah, mas o meu pai ou a minha mãe, eu trabalho com ela esse entendimento, porque hoje nós somos adultas. Eu não atendo criança. Eu atendo pais de criança. Eu só atendo a criança que está dentro da pessoa. Tá. Criança que ela foi. Criança Olha, crescida. A Karina já passou por processo comigo, maravilhoso. Então é assim. Você vê onde que vai a pergunta? Você achou que era uma pergunta simples, né? É. E como que o trabalho da neuroconstelação pode identificar crenças limitantes e a dificuldade de decisões financeiras? Então, eu acredito que é dentro de tudo isso que eu falei para vocês. Lembra que eu coloquei aqui os bonequinhos? Uhum. Então, quando eu posiciono, eu não, né? Eu, porque eu que coloco, mas o cliente que está aí do outro lado Sim. me fala: ah,
Coloca na frente, coloca atrás, coloca do lado, A Renata olhando para tá falando você. que passou com você e foi maravilhoso. Olha lá, tá vendo? Uhum. E aí a gente vai posicionando. Aí conforme a pessoa posiciona o boneco, eu olho para aquilo e eu falo para ela: olha aqui. Aí eu digo o que é, tá, gente? Porque quando eu posiciono, eu coloco uns objetos, uns quadradinhos. Eu não coloco o bonequinho já. Porque senão a pessoa vai olhar e falar: essa sou eu, né? Vai olhar que essa sou eu quero que fique bem na frente. Porque aí. Aí, Então, não, eu uso umas âncoras como se fosse esse aqui. E eu falo: onde é que você bota esse aqui? Ela não sabe o que é. Isso aqui. E aí eu vou posicionando. Então, tá. a neuroconstelação, por que chama neuro? Porque eu observo dentro dos teus níveis cerebrais, é uma abordagem que vem da neurociência, onde que está a tua dor? Se ela está lá na tua parte primitiva do cérebro, se ela está no teu emocional, se ela está muito racional, porque tem gente que é muito racional. Não, eu já sei o que aconteceu. Foi quando isso, isso, isso. A pessoa já sabe tudo. Ela vem constelar, ela já sabe tudo. E aí, no campo, que é aquela mesinha que eu coloquei aqui, eu consigo identificar esses padrões e ensiná-la a liberar, né? Ela identifica, e aí tem tarefas, né, Dani? Muitas Tem tarefas tarefas. para ela Muitas fazer, tarefas. e essas tarefas elas vão trabalhando esses movimentos. E isso leva com que ela vá posso usar a palavra desprogramando o que estava lá, Uhum. tá? Ela vai ressignificando e vai mudando o padrão mental. Certo. E muitas pessoas falham em manter seus objetivos financeiros por falta de disciplina. Como que a psicologia corporal pode afetar, pode ajudar, né, alguém a se sentir mais motivado e disciplinado nesse aspecto? Atenção, meus alunos! Olha, adorei ela colocar essa pergunta, porque eu sou educadora física, eu estou falando só de constelação e neuroconstelação aqui, Uhum. né? Mas como que é a parte do corpo? Porque além de ter essas formações, eu sou especialista em psicologia sistêmica e corporal. E como que a disciplina, gente, é como a gente cuida da nossa Uhum. rotina. Quando eu entendo que eu estou fazendo algo que é bom para mim, que vai me dar resultado, o que eu preciso fazer? Eu preciso ser constante. E não é disciplina militar, hop, 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 né? É uma disciplina de eu sei que isso é importante para mim, eu sei que isso vai me levar onde eu preciso chegar, então eu preciso fazer todos os dias. Você não toma água todo dia? Você não toma banho todo dia? Vai ao banheiro todo dia? Come todo dia? Por que cuidar de você e cuidar do seu dinheiro não pode ser todo dia? Como assim, Gi? Tem que olhar para a tua fatura do cartão. Gastou, tem que ir lá colocar. Tem os aplicativos. Aí é com a Dani, né? Tem que. É, Anotar. é que o Anote. dinheiro não gosta de desaforo. Isso foi uma coisa que eu aprendi, né? Muito verdade. Muito Eu verdade. desaforava ele porque eu não olhava para ele. E dinheiro não gosta de desaforo, ele não gosta de ser maltratado. Se a gente maltrata ele, ele nos maltrata. Né? Ele quer ser Lógico. visto. E o que isso tem a ver com o teu trabalho, no meu caso, né? Com o meu trabalho? Se eu prescrevo para um cliente, se ele está numa mentoria comigo, e eu dou uma tarefa, e essa pessoa não faz essa tarefa, ou eu dou agora que eu acrescentei no meu método, uma atividade física, para ele fazer, e ele não faz, ele vai ter resultado? Não. Então, como que o corpo influencia? Quando eu começo a entender que o meu corpo, ele precisa ser treinado, assim como a minha mente. Ansiosa pelo meu treino, inclusive. Isso. A gente precisa trabalhar a mesma musculatura física que eu trabalho lá na academia, eu preciso trabalhar também o meu cérebro, o entendimento. Se eu faço 3 séries de 20 e corro 20 minutos da esteira, eu vou precisar tirar
tirar 20 minutos, que eu acho que depois que a pessoa se organiza, não precisa mais que isso, né? Não, fica uma coisa 20 minutos. bem automática. Isso, eu preciso tirar 20 minutos do dia, nem sei se vai precisar de 20 minutos do dia, seja na semana, toda semana eu vou pegar todos os meus tickets e vou sentar na sexta-feira e vou colocá-la na minha planilha. Para olhar. É porque é musculatura mesmo. É treino, é execução. Quando eu treino meu corpo, eu trago para o corpo essa experiência, eu aplico na minha vida. Eu vou falar uma frase aqui, porque eu nunca lembro o nome do autor, tá? Mas é uma frase que ela é dita em vários treinamentos. A maneira com que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Claro que não. Claro que sim. Tá? É assim. Então, se eu de manhã acordo e eu tenho disciplina de acordar na hora que o despertador toca, levantar da cama e fazer as coisas, tudo que eu tiver que me propor a fazer, eu vou fazer. Agora, se eu sou aquela pessoa que coloca 6, 6 e 5, 6 e 10, 6 e 15, 6 e 20, 6 e 25, 6 e 30, agora eu vou levantar. Tocou todas as vezes possíveis a soneca ou o alarme para eu levantar, eu vou começar a fazer uma coisa, não, agora eu vou fazer outra coisa. Aí eu volto, não, agora eu vou fazer isso. Aí eu vou qual que é a palavra do momento? Procrastinar. Eu não procrastino porque eu tenho, é muita coisa na minha cabeça, porque eu não tenho disciplina. Porque eu treino o meu cérebro a fazer as coisas fragmentadas. E isso tem a ver com como você acorda. O meu relógio toca de manhã, a hora, e quando ele toca, porque às vezes eu acordo sem ele tocar, eu levanto. Exceto um sábado, um domingo. Todo domingo eu acordo cedo. Sábado é o único dia que eu não preciso levantar cedo. Hoje eu não vou, hoje eu vou dormir. Mas ele nem toca, porque eu nem boto o despertador, se eu não vou precisar acordar. Mas eu acordo, porque o meu relógio biológico funciona. Aí eu me dou de presente, é diferente. Então, como é que o corpo influencia? Eu entender o meu funcionamento corporal e colocar na minha parte financeira isso. E eu vou além, tá? Eu sei que a gente já passou de uma hora, era pra gente fazer de 45 minutos a live. Mas eu sei que o pessoal tá gostando, tá todo mundo aqui? Existem, aonde que estão armazenadas as tuas emoções, os teus traumas, as tuas memórias? No teu corpo. Onde que você acha que está armazenado? Na cabeça. Coitada da cabeça, né, gente? Não, se tivesse na cabeça, a gente lembrava, né? E quando não lembra? Está no nosso corpo. Todas as memórias. Vou falar de novo. Todas as memórias estão no corpo. Então, a gente pode relacionar algumas doenças a traumas, emoções. Sim. Tudo está no corpo. Claro que não. Está. Quando você recebe uma informação, você acessa essa informação, ela passa por você. Você tem uma resposta física. Vamos dizer assim, se eu disser para você assim, abre o seu o seu banco e veja que acabou de entrar R$ 1 milhão na sua conta e realmente tem 1 milhão lá. Ó, aonde que foi esse? Foi pro teu corpo. Não foi pra tua cabeça. Você respirou, você vibrou. Você vibra com a cabeça, que bom. Lá dentro, claro que recebe a informação. Agora, se eu disser assim, teu nome está no Serasa, você está com uma dívida. Também, a pessoa vai se assustar. Está tudo no... Pensa lá atrás que as suas memórias você está carregando lá da vovó, do vovô, do tio, do tio, da tia não tanto, né? Mas do tataravô. Sim. A célula dele passou para o teu trisavô, que passou para o seu bisavô, que passou para o seu avô, que passou para o seu pai. E 50% está em você, do seu pai. E o que você faz? Aquele meu pai rejeita.
E É tudo aquilo que eu rejeito corre atrás de mim até me alcançar. Mais uma coisa, exato. vocês saberem. Tô falando, a gente fazer essa live em 3 etapas. Vai lá para a próxima. Vou. Eu tinha uma pergunta e eu esqueci. É, Gente, vocês não têm mais pergunta aqui? Conta aqui para nós. Olha lá, a Vanessa chegou a também, estava galera deve arrasando esse estar, povo. tipo, brigando de tique o teco, assim. É, gente, ou eu já fiz. Não, não fiz a pergunta, mas acho que você meio que já respondeu. A relação que uma pessoa tem com o seu corpo pode refletir em sua relação com o dinheiro? Como essas duas áreas podem ser trabalhadas simultaneamente para melhorar a sua vida financeira, a vida financeira de alguém? O treino da Gi, personalizado. Isso mesmo, porque eu tenho um treino personalizado, uma consultoria de treino mesmo, de academia, que vai linkar as tuas emoções com o exercício físico. Então você não vai para academia só para treinar, porque você quer ficar fitness agora e cuidar. Não, você vai entender por que você tem que fazer aquele treino, o que o teu corpo está pedindo e como você vai treinar. Qual a intenção? Eu faço muito link da academia com o financeiro. Então a galera não se preocupa muitas vezes de construir uma aposentadoria, né? Fica pensando que vai ter saúde para sempre, que vai trabalhar até morrer e que dá para contar com o INSS. E aí eu falo, gente, por que que a academia hoje é tão importante? Não só pelo corpo, né, pela beleza, mas para você conseguir carregar uma sacola, você conseguir ir até o mercado, você conseguir sentar e levantar, tomar um banho, fazer suas necessidades. Então, tudo está relacionado, né, Gi? E falando em relação, você pode dar um exemplo de, por exemplo, alguma doença com algum problema sistêmico? Um hipotiroidismo, uma alopécia, sei lá. Eu posso falar de uma que tem a ver com a questão financeira? Pode, deve. Eu identifico assim, né? Eu identifiquei a escassez com o sobrepeso, com a obesidade. Ah, mas eu conheço muita gente que tem grana e é obeso, ok. Mas a pessoa que carrega muito peso corporal, ela tem uma escassez. Ela tem medo da falta, tem dificuldade às vezes de emagrecer porque não pode faltar. E cuida do dinheiro ali, por alguma razão, ela está financeiramente bem, mas internamente ela tem medo da falta. Pode ser que se ela emagrecer, ela tem medo de perder o dinheiro. Então ela não pode emagrecer. O que acontece com uma pessoa que. Eu falo também, de novo, só para quem não me conhece aqui, de um lugar, porque eu já emagreci 26 quilos, tá? Então, falo de um lugar que eu já passei. Estou a caminho dos 30, que a meta é 30 agora. Um lugar que eu já passei. Por quê? Quando a gente tem sobrepeso, a gente come com medo demais. Normalmente tem crise de compulsão e tudo mais. E aí eu preciso comer tudo. Se eu vou num restaurante, estou pagando lá R$ 100 para almoçar ou para jantar, Rodízio. eu tenho que comer isso que eu estou pagando. Se eu vou numa festa, mas eu vou na festa, eu tenho que comer tudo que tem. Eu não posso ir na festa e comer 2 salgados e um pedaço de bolo. Eu tenho que comer um salgado de cada um e comer mais, entende? É sempre o excesso, Vocês todo estão se excesso. identificando, pessoal? E todo excesso esconde uma falta. O que faltou? Falta a escassez. Quando eu comecei o meu processo de emagrecimento e fui identificando também as minhas questões financeiras, que eu fui começando a entender o que acontecia comigo financeiramente, eu falei, uau, eu acredito. E aí eu fiz uma dinâmica para identificar e realmente essa relação tem. E como
eu falei lá no começo, para quem está chegando agora, depois pega a live gravada para ver. Não é tudo que você está falando para todo mundo que tem sobrepeso, é isso? Para todo mundo que tem. Não é tudo, porque aqui é sistêmico. Aqui pode ser, também pode ser. A gente precisa olhar a história da pessoa. Sim. Tá? E os outros sintomas, cada um vai ter uma questão relacionada. Mas, Dani, como o nosso foco hoje é o financeiro, se eu abrir muito aqui, o pessoal vai, né? Mas a gente pode marcar num outro momento uma live, caso você sinta que faz sentido, para ir falar de sintomas e questões sistêmicas, tá? Com certeza, senhora. E, gente, esse conteúdo vai para o canal do YouTube também, a Mina do Ouro. E para a gente saber que você chegou até aqui, comente o lugar certo, tá bom? Ninguém vai entender nada, então comenta aí o lugar certo. E eu vou para a última pergunta. Tcharam, rufem os tambores. Você tem alguma dica ou tarefa para colocar em prática e identificar padrões repetitivos? Bom, vamos lá. Eu fiz um aqui, né? Eu falei para a pessoa, fica a dica, dá uma olhada na tua história, identifica. Então, assim, a tarefa de vocês é a seguinte, olha lá, a Elizabeth já está marcando. No YouTube, Beth, vamos comentar no YouTube para dar engajamento. Assim, faz o seguinte, pega a tua maior dificuldade financeira, já que aqui é a live da Dani, nós estamos falando de prosperidade financeira, porque todos nós somos prósperos, nós acreditamos, temos uma crença de que eu não prospero. Amor, todos nós prosperamos, nós estamos vivas, nós estamos aqui. Não tem como a gente não ser próspero. Nós somos prósperos. O que acontece é que nós não conseguimos olhar para a prosperidade. Porque lembra que eu botei os bonequinhos? Nós estamos olhando para a falta, porque já foi. Sim. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma folha e você vai escrever todas as suas dificuldades financeiras. Então, coloca lá, tenta lembrar desde de criança se teve dificuldade. Vai fazendo uma lista. Veja onde que tem repetição. Ai, faltava comida. A minha mãe dizia que dinheiro não dava em árvore. O meu pai foi embora e daí a gente ficou sem, sei lá. Vai colocando tudo o que aconteceu. E tenta identificar em quais momentos da sua vida você repete isso. Porque você já é adulta. Todas aqui são maiores de 14 anos. Sistemicamente, a gente fala que adulta é depois dos 14. Mas vamos para a vida real? Todo mundo aqui tem mais de 21. Já é adulto, adulto. Todo mundo aqui já fez dinheiro alguma vez. Então, comece a identificar em quais momentos da sua vida você tem dificuldade financeira. Identifica se você tem dificuldade desse dinheiro entrar ou se você tem dificuldade desse dinheiro ficar. Recapitulando, olha para a tua história, depois identifica quando que você tem dificuldade, se é dele entrar ou se é de ele ficar e manter, né? Sim. Se for de ele entrar, olha para a história do sistema da sua mãe. Aquilo tudo que você olhou na tua infância, da onde que veio lá. Se for de ficar e multiplicar, olha para a história do seu pai. Quando você encontrar onde aconteceu isso, a parte mais fácil. Eu aceito tudo que foi do jeito que foi. Eu vou fazer diferente. E aí você começa a identificar como cuidar diferente do seu dinheiro. Como que eu preciso, o que que eu preciso fazer, né? O que que eu preciso fazer agora? Dani, identifiquei. O meu bisavô, ele foi roubado. E eu tenho medo de ter dinheiro, que eu tenho medo de ser roubada, porque minha mãe, daí, quando era criança, foi roubada. E daí, quando eu recebo meu salário,
Sempre acontece alguma coisa aqui em casa. Queima a televisão, estoura o pneu do carro, alguém fica doente. Então, eu não posso ter dinheiro porque eu tenho medo que roubem de mim. Identifiquei, Dani. Agora eu não preciso mais ter esse medo. Eu quero saber onde é que eu posso botar esse dinheiro para multiplicar. Aí é com a Dani. Mas a parte dessa identificação é comigo. E quem está aqui, posso falar uma coisa, Dani? Claro. Posso fazer um Fica à vontade. presente? Quem está aqui na live e for lá no meu Instagram, me chamar lá no direct ou Qual no o meu seu Instagram? WhatsApp, @Gisele Maltaca, igual vocês já estão aqui em cima ali aparecendo no Gisele com 2 L's, Maltaca. Lá tem meu WhatsApp na bio, tá? Então quem tá aqui ou quem for assistir pelo YouTube depois, tem que escrever: estive na live, lugar certo. Ah, viu? Fiz o exercício. Quero saber mais. Aí eu vou te dar um bônus de 20% na sessão diagnóstica para a gente trabalhar isso. Desconta tudo que meus alunos querem. Eu não vou falar preço, porque como essa live vai ficar gravada, pode ser que uma pessoa me procure daqui um ano. Então é 20% do preço atual. Gente, vale a pena, viu? Eu conheço o trabalho da Gi, tem me ajudado bastante. E, inclusive, que a gente aprende para multiplicar, né? Eu sempre falo que o dinheiro que as pessoas fazem não é apenas para si, né? Não faz sentido você fazer dinheiro e ficar só para você. Você tem que multiplicar, abençoar, porém não ser trouxa, tá bom? É importante não ser trouxa. E não ficar assumindo o lugar de pessoas maiores que você no seu sistema. Porque você não é banco, né? Também, né, galerinha? Deixa eu ver aqui. Olha lá, Elizabeth. Elizabeth, eu vou esperar você, hein? Beth, pode chamar ela, que ela é bem maravilhosa. Alguma pergunta, Gi? Você quer complementar com mais alguma coisa? Assim, identifica se você realmente está no teu lugar, se você não está fazendo demais para os outros, se você não carrega coisas que não são suas, não assume responsabilidades que não são suas. E que Isso o não é dinheiro chegue para egoísmo, né? vocês. Não é egoísmo, Não é galera. egoísmo, tá? Não tô falando que se aparecer alguém doente na tua casa, né? Igual eu falei, essas campanhas que tem às vezes, que a gente colabora e tudo, não é para você virar uma pessoa. Tirando. Mas é para você identificar se você não está saindo desse lugar, fazendo demais, para depois você não ser visto como arrogante, enfim, tá? Se posiciona no teu lugar, porque traz leveza. E que o dinheiro chegue na sua vida para fazer com que você possa ajudar outras pessoas, mas não dando dinheiro para elas, mas para elas verem a mudança através de você. Eu gosto muito de uma frase de um mentor que ele fala assim: quanto mais dinheiro eu fizer, mais pessoas eu posso ajudar. Porque eu posso entregar, mas, por exemplo, o meu caso e da Dani, a gente pode entregar mais conteúdo gratuito, a gente pode ter ações realmente que levem essa mensagem para mais pessoas, a você mesmo. Sabe como você pode ajudar muitas pessoas depois, quando eu pegar a gravação dessa live, encaminhando para outras pessoas, encaminhando o perfil da Dani, encaminhando o meu perfil, fala, olha o que essa mulher fala, olha o que ela ensina. Você ajuda muito mais do que dando 50, 100 reais para alguém. Não tire a dignidade de alguém fazendo por ela, porque você está dizendo você não é capaz. Você tira a dignidade de uma pessoa quando você ajuda demais ela. E ela é capaz, ela pode. A última história da vaquinha vai ficar para um outro momento, porque se não for contar, nós vamos cair daqui às 10. E eu lembrei de uma coisa. Eu gravo um Reels, depois você compartilha no teu perfil. Tá. Eu lembrei de uma coisa. Muitas vezes, o sim que você dá para alguém, você tá dando um não para você, né? E às vezes você vai criar uma expectativa.
até de gratidão dessa pessoa, e ela não vai retribuir, você vai ficar chateado. Então, não é sobre egoísmo, não é sobre poder e não fazer, é sobre dar a oportunidade da pessoa aprender, né? Não é ficar dando peixe, é ensinar a pescar, gente. Isso. Tá. Vixe. Dá um As corte, dá um filósofas, corte, cadê minha social as media? Tá assistindo? filósofas, as filósofas aqui. Mas é isso mesmo, Dani. É isso mesmo, tá? É a gente não tirar o lugar do outro, dele ter poder de escolha, porque às vezes nós fomos tirados desse poder e a gente agora sabe. Então, quando você para de dar para a pessoa aquilo que ela pode conquistar, ela vai descobrir que ela pode muito. E ela ainda vai agradecer você. Sim. Espero que sim. Ah, e agora para finalizar mesmo, você também falou que todos nós temos acesso à prosperidade. E aí eu lembrei de uma moça se apresentando, falando da mesma forma que você, né, falou que você é uma filha muito amada de Deus. Ela falou assim: Eu sou filha do dono do ouro e da prata. Ó, até arrepia. Entendeu? Então somos herdeiros. Então, E muita gente, infelizmente, olha o herdeiro com maus olhos, como aquela pessoa que não trabalhou para ter, e realmente não trabalhou para ter. Só que se o herdeiro não souber administrar, como a gente falou, não fica o dinheiro. Se ele estiver desordenado, não fica o dinheiro. ele tem que Então, honrar, né? Honrar o que os pais fizeram para ele receber aquilo. sim, A melhor maneira de honrar uma herança é fazendo ela multiplicar, é fazendo a vida fluir para frente. Nós somos herança do Senhor. Se a gente não olhar para a vida e não fizer o que ele deu para a gente fazer, a gente está na morte. E dinheiro não morto não precisa de dinheiro. Para que morto precisa de dinheiro? é. Não precisa. Não. Então, quando você está olhando para trás, o dinheiro fala, eu nem preciso chegar. Exatamente. Hoje nós pegamos pesado, hein? O povo vai dormir tudo com a cabeça. É para começar a semana melhor, entendeu? Já, E é a semana mais linda do ano, semana do meu aniversário, semana linda. na terça eu te Presente mando pra mim. parabéns. Terça-feira. Muito obrigada, Gi. Deus Obrigada eu, abençoe. querida. Salve Maria. Salve, Maria. Um Salve, Rainha. beijo e até a próxima, gente. Beijo, gente. Espero vocês, hein, com a resposta da tarefa. Eu também. Depois você me conta se a galera fez. Tá bom. Tchau. Boa Tchau. noite.